Meu nome é Soraya Câmara, eu sou escritora e advogada e hoje vou comentar mais um ensaio que eu escrevi. Dessa vez o título é o seguinte: Uma salva de palmas para o bom humor. O assunto é humor, bom humor, a importância do bom humor. Antes, gostaria de dizer que eu tenho uma página no Face, Soraya Câmara, Soraya com Y e H no final do nome Soraya, com meus ensaios e vídeos. Bem, vamos ao texto? Uma salva de palmas para o bom humor. As pessoas que mantêm o bom humor ativo, elas são mais comunicativas e mais saudáveis. É mais fácil lidar com uma pessoa que tem bom humor do que, obviamente, aquela que não tem. Então, facilita as relações pessoais, as relações humanas, a convivência social, as pessoas que têm bom humor. É muito importante isso. O bom humor melhora, como eu falei, os relacionamentos, tornando o enfrentamento da realidade mais fácil. A realidade que não é fácil, que é difícil, todos sabem, o dia a dia. Mas o bom humor facilita esse enfrentamento. A gente encara a realidade de uma forma mais leve, mais gostosa, mais tranquila. A vida, apesar dos momentos difíceis, ela fica mais fácil quando você tem bom humor. É um sinal de inteligência usar o bom humor. Bom, com bom humor conseguimos o quê? Conciliar o lado bom e o lado ruim da vida. As coisas, tristezas e alegria. Essa é a verdade. Porque a vida às vezes não é fácil, todos sabem. O maior segredo para viver bem, portanto, é o bom humor. É o maior segredo para viver bem. É a chave de ouro para uma vida melhor, é o bom humor. E, inclusive, como já disse, nos momentos difíceis, principalmente. Então, não é menosprezar o momento difícil, aquela tristeza que você está passando, legítima, porque algo aconteceu. É você usar a inteligência, quando possível, para tornar aquela situação mais leve. Tem situações que são muito trágicas, fica difícil, eu concordo. Mas no dia a dia, nas vicissitudes da vida, nos acontecimentos da vida, é bom tentar usar o bom humor, sempre que possível, lógico. Portanto, esse tipo de flexibilidade, de ter bom humor para encarar os acontecimentos desagradáveis, principalmente, não é? Faz bem também para a saúde física, eu quero dizer, e também psíquica, óbvio, né? Porque dar boas risadas é tudo de bom, né? Tudo de bom dar boas risadas. Com licença. Ter bom humor, portanto, é viver com prazer, por ter uma visão otimista do mundo. Ter uma visão otimista, mais para frente, como se dizem, né? Como é dito. Uma visão que você imagina coisas boas acontecendo, imagina a solução do problema, resolvendo o problema. Isso é muito importante na vida, é um sinal de inteligência usar o bom humor, para tornar, como já disse, a vida mais leve, mais tranquila quando possível. É lógico, como já disse, há momentos trágicos também na vida, tragédias. Aí é mais difícil você manter o bom humor, né? Porque poderia ser até um desrespeito com o fato trágico, né? Mas no dia a dia, nas vicissitudes da vida, dos acontecimentos, tentar manter o bom humor nas situações difíceis é muito importante, né? Para a saúde física, né, também. Por quê? O doutor Antônio Carlos Lopes, da Universidade Federal de São Paulo, ele diz o quê? O indivíduo bem-humorado sofre menos. Por quê? Porque produz mais endorfina, que é um hormônio para relaxamento. Então, quando o indivíduo bem-humorado, repetindo, sofre menos, por quê? Porque produz mais endorfina, esse hormônio que relaxa. Olha a importância do bom humor para a saúde, para o físico também. Portanto, existe algo pior do que alguém mal-humorado? Não existe nada pior, não é verdade?
Nós temos que cultivar o bom humor. É um sinal de inteligência. Então, quando a situação está muito difícil, uma pitadinha de bom humor faz bem, né? E acordar feliz, agradecendo a vida, gratidão pelo que já conquistou, pelo merecimento das coisas que existem na tua vida. É importante acordar com esse bom humor, com essa alegria. E acordar com. Eu acordo com música, com alegria sempre. Isso é uma característica minha. E isso é muito importante, acordar com música, alegria. Você parece que surge uma energia maravilhosa para o dia, né? Para iluminar o seu dia. E o bom humor faz parte disso, dessa iluminação, quando você acorda bem-humorada, naturalmente, né? Portanto, existe algo pior do que o bom humor, como eu disse, e uma pessoa mal-humorada do teu lado, se você está de bom humor, por exemplo, pela manhã, não existe nada pior, na verdade. Quanto mais bem-humorado você fica, mais bem-humorado você fica. É incrível, é incrível. Nos momentos difíceis, você dá uma parada, se concentra, fica em introspecção para tentar recuperar o bom humor. Isso é importante. Ou seja, repetindo, você entra num estado de introspecção quando está a situação difícil e tenta recuperar o bom humor para poder resolvê-la. Eu não me refiro a momentos trágicos e tragédia que podem acontecer na vida das pessoas. Esses momentos são especiais e são exceções. São momentos trágicos. Aí é outro assunto, outro momento. Enfim, o indivíduo mal-humorado, ele tende a quê? Tende a tratar inadequadamente as pessoas. Porque ele está mal-humorado. E aí ele passa aquele mau humor para o outro, desrespeitando o outro ser humano que está ao seu lado. Ele transfere aquele mau humor. E o mau humor só traz mau humor, o bom humor só traz bom humor, o otimismo. Isso é importante, aí você acaba naturalmente tratando as pessoas bem que estão ao seu lado, porque você está com bom humor, você está usando a inteligência, porque situações difíceis fazem parte da vida. Então, quando você tem bom humor, você relaxa, produz mais endorfina, o hormônio que relaxa, até a saúde física, né? Como eu falei. Então, é muito importante desenvolver o bom humor, essa capacidade. É lógico, eu não estou entrando na questão da genética, das pessoas que têm dificuldade pela genética de manter uma estabilidade do humor. Isso é outro patamar, uma outra análise que compete aos médicos, psiquiatras tratarem. As pessoas que têm uma propensão genética, uma vida atribulada e alteram o humor no dia a dia por vários fatores, se tornando até patológico. Isso precisa de ajuda médica de psiquiatra. Aí é um outro patamar de análise. Eu estou me referindo ao dia a dia, aos acontecimentos naturais, às dificuldades naturais do dia a dia da vida da gente, que ocorrem, com exceção das tragédias, dos momentos trágicos, que é um outro momento difícil e desrespeitoso ter bom humor. Aí é um outro momento também, espero que eu esteja sendo clara. Bom, obviamente, não dá para achar graça em tudo, também o tempo todo. É óbvio que não, você está trabalhando, você está concentrada. Eu entendo o que eu quero dizer com a possibilidade de utilizar o bom humor. Há situações que a tristeza é legítima e inevitável. Não estou falando de tragédias que ocorrem na vida de algumas pessoas, que não dá para ter bom humor. Mas eu estou falando de momentos e situações que a tristeza é inevitável. Aí você tem que curtir a tristeza. Quando ela vem inevitável, você curte, vive aquela tristeza que ela vai passar. Porque ela é legítima. Algo aconteceu para haver aquela tristeza. Algo houve para impulsionar você para aquela situação de depressão. Né? A alegria favorece a integração. E a tristeza favorece a introspecção. Essa é a verdade. Então, a vida é uma mistura de momentos alegres e tristes, que gera uma oscilação natural do humor. É uma oscilação natural da gente. De nós termos alteração do humor
pela própria essência da vida, que às vezes é triste e às vezes é alegre. Isso é uma outra análise que eu estou fazendo agora. O que eu estou falando é que no dia a dia, quanto mais buscar o bom humor, melhor. Melhor para a pessoa, é um sinal de inteligência. Usar o humor é um sinal de inteligência. Momentos trágicos, outra análise, como já falei várias vezes agora. Não dá para ter um bom humor totalmente, não dá para ter. Num momento trágico, é tragédia, mas são exceções na vida das pessoas, a tragédia. O que acontece na realidade são as vicissitudes, os acontecimentos naturais do dia a dia, as dificuldades naturais no trabalho, nos relacionamentos, problema com os filhos adolescentes, etc. Isso tem que manter também um bom humor em certos momentos, com inteligência, para a vida se tornar mais leve. Espero que eu esteja sendo clara. Com licença. Bom, continuando, é inerente à existência da espécie humana o quê? A oscilação entre os sentimentos de tristeza e alegria, e que gera alteração do humor, mas dentro de um equilíbrio, né? Não estou falando do humor alterado no sentido doentio, patológico, porque tem uma genética propensa a isso às vezes, que não dá para medir o tamanho da genética, ou as situações da vida que oprimem, que alteram o humor da pessoa de uma forma doentia. Aí precisa ir no psiquiatra, pedir ajuda do psiquiatra, para poder equilibrar e estabilizar o humor. Aí é outro patamar de análise, né? Estou falando no dia a dia, não é? No decorrer do dia, da semana, dos acontecimentos, do trabalho, os problemas naturais da vida que todos passam, né? Tentar manter bom humor quando possível, porque é um sinal de inteligência, fica mais leve, relaxa, né? Produz mais endorfina, o hormônio que relaxa. Então, hoje, há muitos profissionais de saúde que defendem a ideia das risadas nas clínicas, nos hospitais, para os pacientes internados, para relaxá-los, para curar até. Eu acho que o riso, o humor até ajuda na cura. Porque a pessoa se desprende daquele estado de doentio, né? Esquece por um momento quando está dando risadas e relaxa. Eu acho que coopera para a cura psíquica também da pessoa, né? Eu acho que tem muito que estudar sobre o humor na vida ainda, muito que se estudar sobre o humor, porque o humor eu acho que tem uma força muito grande, precisa ser muito estudado para se descobrir cada vez mais o poder do humor, do bom humor na vida das pessoas, nas nossas vidas. Deve se desenvolver estudos profundos cada vez mais sobre isso, minha opinião. Depois de uma boa risada, vem aquele relaxamento, né? Muito bom, né? Você dá uma risada e você relaxa, né? É muito bom. E é sinal de inteligência mesmo ter bom humor. Porque às vezes tem situações, eu pratico isso, que elas são tão repetitivas às vezes, ou difíceis de serem resolvidas, que a gente relaxa rindo, fazendo humor, para poder pensar de outra forma o problema, a situação problemática. Então, se torna hilariante, certas situações da vida se tornam hilariantes, devido às suas dificuldades de resolver às vezes, né? O bem-humorado não tem medo de errar. O bem-humorado não tem medo de errar. Ele é livre, porque ele é livre. O bem-humorado, a pessoa que tem essa característica natural, ela é livre, ela não tem medo de errar, pede desculpa com mais facilidade, e é solto, descontraído, geralmente a pessoa bem-humorada, facilita muito, né? E tem um olhar menos trágico para as coisas da vida, apesar que existem momentos trágicos nas vidas de muitas pessoas, infelizmente. Mas o olhar do bom humor, ele facilita, né? Ele alivia, né, a tensão.
É possível utilizar o bom humor sempre que nós usarmos a inteligência para ficarmos mais leves, mais descontraídos. Usem o bom humor. É muito bom estar perto de quem tem bom humor. É ótimo, é muito bom. Torna-se a convivência mais harmônica. Porque a vida tem momentos que são tão difíceis que se tornam hilariantes. Não trágicos, isso é um outro patamar de análise. A humanidade seria mais saudável se aprendesse a aplicar o bom humor em muitos momentos, em várias situações da vida. Por quê? Ela ficaria menos tensa. E a gente, quando está tensa, tomamos decisões erradas, não adequadas, não coerentes. E por isso que o bom humor ao relaxar faz a gente se recuperar para tomar decisões novamente. É muito importante o bom humor. Olha, e é gostoso ter bom humor. Mesmo você estando só conversando com você mesmo, ou você mesma, é muito bom ter bom humor. Porque você relaxa, né? Relaxa, e o bom humor produz mais endorfina, o hormônio, né? Que relaxa, né? Então, encerrando meu recado sobre a importância do bom humor, tentar cultivar o bom humor sempre que possível, acordar bem-humorado, pôr uma música alegre, gratidão, reconhecendo a vida, reconhecendo a esperança, o otimismo. Isso é muito importante, porque te põe no dia numa energia positiva, para frente. Facilita muito para resolver os problemas durante o dia. Que surgem, né? Os problemas naturais do dia a dia. Com licença. Bom, eu vou agora terminar essa pequena e breve análise sobre a importância do bom humor no dia a dia com um pensamento de Montpert, que ele nasceu em 1906 e faleceu em 1977, que é um escritor francês, Montpert. Ele fala o que sobre o bom humor? O bom humor espalha mais felicidade que todas as riquezas do mundo. Vem do hábito de olhar as coisas com esperança e de esperar o melhor e não o pior. Então, não devemos esperar o pior. E o bom humor ajuda a não esperar o pior. Quando você utiliza o bom humor, você não espera o pior, você espera o melhor. E assim tem que ser o treinamento mental nosso. Sempre esperar o melhor. E sempre pensar positivo. Sempre. Não custa, né? E resolvendo naturalmente as dificuldades, mas com estados de espíritos de bom humor e de otimismo. Isso é muito importante para a vida também ficar mais leve. Não vou entrar hoje no aspecto do treinamento mental, do desejo real que materializa a coisa. Isso é uma outra análise para quem faz treinamento mental. É um outro texto, uma outra análise. Mas a importância do otimismo, né? A importância do otimismo para gerar um estado de espírito agradável, predisposto ao bom e ao bem. Então, espero que eu tenha passado o meu recado. Eu agradeço muito. Namastê.